Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Câmara de Vereadores de Coruripe. Eu, Patrícia Machado, hoje converso com o doutor Ivan Faustino, ele que é agente de saúde, bombeiro, médico e desde 2021 vereador da Câmara de Coruripe. Bem-vindo, doutor, a este espaço que é seu e do Legislativo do município. A gente agradece a oportunidade, a gente que tem buscado sempre dentro do município de Coruripe contribuir com a população, com a sociedade. E como você falou, Patrícia, a gente tem uma história peculiar e muitos queriam vivenciar isso. A gente tem uma trajetória não só profissional e hoje uma trajetória política, né? É, Doutor, eh, quando a gente conversava, você me contou um pouco mais detalhado sobre essa sua história, né, essa trajetória. O senhor é um homem jovem, né, e que desde muito cedo perseguiu com muito afinco seus sonhos, né. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa trajetória. é, a gente tem uma trajetória que não foi muito fácil, né? A gente nasceu em um lar onde os meus pais são pescadores, né, lá do distrito de Barreiras. E nesse distrito a gente tinha muita dificuldade. Chegava os momentos em que a gente buscava, eh, através da pesca, ter o alimento para dentro de casa. E também teve as situações onde a gente tinha que se desdobrar, como diz, né? Meu pai trabalhou em vários setores também. E a gente aprende que é trabalhando que consegue ter o mantimento para dentro de casa, o sustento para a família e poder criar os filhos de uma maneira digna, né? A gente já aprendeu com o pai, mas faltou uma situação que poderia mudar toda essa história, né? E foi a partir do momento que a gente teve um contato com Deus, uma conexão com o Criador, e a gente passou a todas as nossas atitudes ser direcionadas através daquilo que Deus trazia para a nossa vida. Ah, é a direção dele. Se não fosse através da oração, esse contato com ele, a gente não teria essa história, que é baseada em quê? Você bem falou, agente de saúde, bombeiro, médico. E eu também tive um processo lá atrás que foi ter ido para a Marinha também, que foi marinheiro, né? A gente sempre estudou em escola pública e durante o processo de aprendizado a gente se deparou por várias dificuldades. E nessa dinâmica a gente prestou o concurso para a Marinha, passou, fui o quinto em Alagoas, em uma das provas que a gente prestou. E em 2002 a gente pôde incorporar na escola de aprendiz marinheiro. Porém, eu já tinha decidido a não ficar, porque a gente tinha um sonho de fazer medicina e pedi para sair porque eu queria ter uma nova oportunidade. Muitas pessoas me criticaram pela atitude que eu havia tomado, mas a gente orou a Deus e Deus deu a direção. A partir do momento que eu saí da Marinha, foi como se tudo desabasse. Muitas pessoas falaram: e agora? Você vai trabalhar em quê em Coruripe? Qual a oportunidade que você vai ter aqui no município? Aí a gente prontamente sempre foi disposto, desde pequeno, a trabalhar. Vendia com meus pais na feira e eu disse: não, eu faço qualquer coisa. O importante é você trabalhar dignamente e criar suas oportunidades. E a gente, no meio de tudo isso, se deparou
com um processo seletivo, onde o pai de um colega vereador era secretário, o pai do vereador Gutenberg, ele era secretário de saúde, e ele fez um concurso público através de prova. Inclusive, eu apresentei uma proposta para que todo o processo seletivo venha a ser através de prova, porque ele dá uma isonomia para todos, né? Dá Igualdade de uma igualdade. oportunidade, né? E a gente fez a prova, tirei em primeiro lugar, e a gente começou a trilhar a Agente de profissão saúde, de agente como de agente de saúde. saúde. E como agente de saúde, um ano depois veio a oportunidade do concurso público, e é muito importante isso. A gente não tinha preparo, mas aí se inscreveu, tentou se preparar e não tive tempo para se preparar. E a gente passou mesmo assim no concurso público, onde outros colegas também passaram para agente de saúde dentro do município de Coruripe. Foi um momento muito importante porque eu estava vivendo sozinho. A gente morava sozinho depois que saiu da Marinha e tinha que se virar. Nesse momento do concurso, a gente teve bastante dificuldade porque morava em um distrito que era Barreiras e não havia transporte. A gente fazia a ida até Coruripe através de bicicleta. E nesse trajeto, um belo dia, estava se reformando construindo, na verdade, a estrada de Barreiras, e a gente não dava para transitar de bicicleta e às vezes fazia o trajeto a pé. Foi o momento onde eu passei também no vestibular para matemática, para ter uma oportunidade a mais, sendo professor, a gente tinha carência no município de professores de matemática e a gente tinha uma habilidade com matemática. Eu fazia o vestibular, passei e comecei a estudar na UFAL. E aí a gente teve uma outra dificuldade, que foi o transporte para poder transitar à noite dentro do município de Coruripe. E às vezes o trajeto a gente fazia a pé. Fui diversas vezes até a secretaria em busca de transporte para o distrito, mas sempre tinha a negação desse transporte e a gente nunca deixou deixou de lado a busca por melhorias, né? Eu, como estudante, já buscava essa melhoria, às vezes de maneira individual e às vezes buscava de maneira coletiva, mas poucas pessoas tinham a disposição de ir de encontro, de buscar o seu direito. É um direito garantido, mas que muitas das vezes a pessoa tem receio, né? Cidade pequena, mas que Coruripe hoje é uma cidade grande, tanto territorial como pessoas. Ela cresceu muito, avançou bastante. E hoje possui, inclusive, centros de formação que facilitam muito. Não facilita, doutor? A presença, por exemplo, de um instituto federal lá oportuniza para os jovens da cidade, da região? Com certeza, eu prestei lá atrás também a prova do IFAL e a gente passou para a gestão ambiental, mas depois desistiu do curso por conta de uma outra formação que eu precisava ter. E o Instituto Federal ele vem para melhorar a qualidade do ensino público local e trazer novas oportunidades. São políticas públicas como essa que a gente pensa em cada vez mais trazer para todos da população de Coruripe. Então, a gente, como vereador, cada vez mais a gente trabalha para que essas políticas, seja na área da educação, que eu faço parte como professor de matemática, seja na área da segurança pública, que como bombeiro militar a gente aprendeu muito e tem aprendido bastante em outras áreas,
seja na área da saúde e agora na área política, né? Na área legislativa. E o que levou o senhor a disputar um cargo público agora como político, né, como legislador? É, foi uma situação meia complexa e, ao mesmo tempo, a gente colocou o nome à disposição por acreditar em uma mudança, por querer fazer mais pela nossa cidade. A gente não queria ser a figura à frente de um grupo, mas que, pela minha história, pelas pessoas que precisam de oportunidades de emprego, a gente colocou o nome à disposição para que a população pudesse ter uma nova oportunidade, e a gente adentrou na política para também trazer melhorias na área da saúde. O município de Coruripe era um município grande, mas que existiam poucos médicos atendendo nos postos de saúde. A população médica não queria ir trabalhar em Coruripe, apesar de que, quando eu me formei, coloquei o meu nome à disposição para trabalhar pelo município, e sempre estive à disposição para colocar a população em primeiro lugar, para trazer para todos da população uma nova qualidade de vida na saúde, né? Que é um direito constitucional de todos. E estou com o nome sempre à disposição para novas oportunidades, para fazer o melhor por todos. Então, Estando na posição agora, o senhor é movido a desafios, já disse, já deixou muito claro e sempre foi buscar disputar em pé de igualdade aí e conquistar, né, seus postos e todas. Estando agora na posição de legislador, que também foi disputada, né, no processo democrático, como é que você se coloca? Como é que você define essa posição? Ela é difícil? Ela é desafiadora? Como é que é? Me dá um quadro aí. o processo legislativo, ele é dinâmico, é belo, mas ele é também complexo. Se você não tiver atualizado do que manda o regimento interno da Câmara, a lei orgânica e o que a Constituição ela preconiza, você não vai legislar com qualidade para todos da população. E o papel do vereador é apresentar propostas, trazer propostas que tragam benefício para a sociedade, seja por uma indicação, um pedido de providência, um requerimento, ou os próprios projetos de lei do legislativo, e também apresentar projetos de lei do executivo, aliás, discutir os projetos de lei do executivo e aprovar esses projetos quando ele, ele traz políticas públicas para atender a todos da população. E a gente viu que, a partir do momento que a Câmara se renovou e pessoas que estão ali na Câmara de Vereadores com qualidade que tem, alguns são formados em direito, outros são advogados, outros, no caso da minha pessoa, médico, aí tem a pessoa que é agricultor, tem aqueles que que está ali já há um bom tempo e tem uma experiência de legislaturas anteriores. E isso facilita para eles. E o processo legislativo, para mim, foi algo novo, algo que eu aprendi, mas eu já cresci desde pequeno indo para a casa de políticos. Políticos como eh, Jus- o, políticos como um gestor que teve, que faleceu, creio que ano passado, que foi o João Carvalho. E lá pequeno a gente viu que a política é uma arma, e às vezes para ajudar e às vezes para atrapalhar. A gente só quer contribuir, não
não toma partido de A ou de B. Toma partido, sim, do povo. E a gente vai trabalhar pelo povo de Coruripe, independente da situação, seja como legislador, seja como médico, seja como a função de bombeiro. A gente, uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Eu me deparei em um dos postos de saúde que eu trabalhei, onde a gente teve um incêndiozinho de pequeno porte na parte elétrica e a gente teve que atuar, mesmo sendo médico. Se eu sei e eu tenho habilidade para isso, eu vou fazer, executar aquela habilidade. E agora, como legislador, a gente está aberto a todos da população que tenha ideias e a gente vai ponderando através de uma equipe que a gente tem de assessores e, e através da minha pessoa. A gente estuda dioturnamente, a gente fica até 3 horas da manhã estudando projeto de lei, indicação, período de providência e filtrando aquilo que pode dar certo no município. A, a gente aprende na escola que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente tem que transformar a nossa legislatura para atender bem a população. Como o senhor avalia o trabalho do presidente Dalmo? O presidente Dalmo foi uma figura muito importante do ponto de vista do tripé do tripé político. A gente tem o poder judiciário, poder executivo. O poder judiciário ele garante a execução das leis e poder executivo é aquele que vai cuidar da cidade, da parte estrutural, e o legislativo é o que vai cuidar do povo. E o presidente Dalmo trouxe uma transparência maior para a Câmara, uma visibilidade maior, e é uma pessoa que é bem mediador, e isso é importante, e que contempla uma parte do distrito que até então parecia esquecida, que é o distrito de Pindorama, uma pessoa que vem de Pindorama e que contribui bastante dentro da Câmara de Vereadores nos trâmites legislativos. Ele tem atuado como o mediador e como tem que ser, né? E o que é que o senhor entende de dificuldade, desafio para Coruripe? O que é que Coruripe precisa para alavancar? Tem se investido bastante em infraestrutura, tem um IFE, tem aparecido indústrias, a própria cooperativa Pindorama tem crescido bastante, mas eu penso que não é o suficiente ainda, né? O desafio maior de Coruripe é a geração de emprego e renda. A gente sabe que ou você se reinventa ou você fica fora do mercado de trabalho. Então, a gente tem que trazer oportunidade de emprego e renda. Mas isso só vai acontecer quando a gente trabalhar os 3 pilares que eu falei. A gente tem que trabalhar a segurança pública, a gente tem que trabalhar a saúde pública e o principal fator, a educação do município de Coruripe. Se a gente não tem uma educação de qualidade, você não vai ter como ter um olhar voltado para o que é oportunidade. Eu aprendi que a gente tem que criar suas oportunidades. E hoje, se você pegar um pedaço de um pouco de areia ali, você vende. E a chuva vem, ela carrega a areia lá no distrito onde eu moro, e tem pessoas que montam numa carroça de burro, pegam um carro de mão, pega aquela areia que está ali, obstruindo uma via e vende. Então, não é a oportunidade que outros está dando. É a oportunidade que Deus está dando e que você está sabendo administrar. Então, a função dos políticos hoje para Coruripe, ele tem que trabalhar dentro da geração de emprego e renda. É muito importante. Eu trabalhei cerca de 14 anos lá na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, e a gente vê a ferramenta do turismo para a geração de emprego e renda. Mas as pessoas da localidade,
elas têm que ser preparadas para um cenário desse. Não adianta implementar atividade turística e trazer mão de obra de fora. A gente tem que qualificar as pessoas, preparar todo o processo educacional para que ela seja bem receptiva com os turistas, seja preparada para fazer com que aquele turista ele veio e que ele volte. E não só volte ele, mas volte outros. Então, é assim que a gente trabalha para que outros tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Doutor, o senhor considera satisfatória a participação popular no parlamento do município? Não, o que eu vejo, a população, ela deveria estar mais presente nas audiências públicas, nas reuniões da Câmara de Vereadores e, e elas têm que entender do processo legislativo. Se ela não entender, ela vai ficar só a cada época política buscando um imaginário ou utopia. E a gente sabe que ela tem direitos constitucionais garantidos e que ela tem que participar da discussão do orçamento público, participar das reuniões, das audiências públicas da área da saúde e assim construir através de propostas da própria população é, e fiscalização delas, construir um ambiente agradável para todos da nossa cidade. O senhor nasceu em Penedo, mas só fez nascer, né? Foi direto para Coruripe, quer dizer, toda a sua vida o senhor esteve ali com sua família no distrito de Barreiras, né? Circulando pelo município, então viu várias gestões. Como o senhor avalia a gestão atual do executivo? A gente veio de uma gestão, de gestões, na verdade, né? De gestões que não foram boas em determinadas áreas, mas que supria em algumas outras áreas. Então, a gente tem que ponderar todas essas situações. Por exemplo, a situação da saúde não foi boa no último mandato do então gestor anterior. E hoje a saúde ela trilha um caminho diferente. E eu tenho certeza que o gestor atual ele tem interesse em fazer o melhor para a população, mas às vezes o município é tão grande que não dá para acompanhar tudo isso. E você tem que delegar a função para outras pessoas. Agora, essas pessoas têm que ter o compromisso com a população. Não tem que ter o compromisso com ele e com os que são deles. O compromisso é com a população de Coruripe, é fazer com que as políticas públicas cheguem na ponta. E a gente disputou uma eleição com o atual gestor e esse gestor, ele foi vitorioso e a gente trabalha para que as políticas públicas elas cheguem na população e na área da saúde está chegando, tem médico, aliás, em todos os postos de saúde, alguns estão de férias, mas que tem médico assistindo a população e antes não tinha. Então, a gente vive uma expectativa boa, tanto na área da saúde como na área da infraestrutura. Houve um avanço de reurbanização de praças e a gente espera sempre mais, né? Eu sou aquele que não se contenta só com aquilo. Todas as vezes que eu fui visitar o atual gestor, foi para buscar Para melhorias, cobrar. cobrar melhorias para a população. E eu já falei no programa de rádio, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, falei para ele no momento que a gente estava ensaiando disputar o processo eleitoral que não ia ser o vereador Catenga. E o próprio, no dia da convenção, ele falou no discurso que chega de vereadores catengas, que
o parlamento lá, o processo legislativo tem que ser independente. A gente trabalha com harmonia, mas com independência. É para trabalhar com ideias para o município, é trabalhar com fiscalização e a gente tem feito tudo isso. E o executivo, ele teve alguns entraves no início da gestão, com a pandemia, com alguns processos jurídicos que, que a gente sabe que sempre tem em qualquer município, mas depois veio a chuva, mas que hoje está se encaminhando, né? Eu espero que caminhe mais rápido, porque a população ela clama por oportunidade. Eu acompanho e vejo, não é só na cidade de Coruripe, mas a gente acompanha muitos jovens saindo daqui de Alagoas, indo para outro estado, atrás de emprego. Muitas das vezes quebra a cara porque não tem, e volta. E, e a gente sabe, se não der emprego para os jovens tendem a trilhar um caminho não muito bom. E isso vai refletir na minha família, lá na frente. As pessoas pensam que isso não vai refletir, mas se a gente não trouxer igualdade de condições e oportunidades para todos, e um desses jovens trilha o caminho do crime, lá na frente ele pode assaltar, furtar, e quem pode ser prejudicado é alguém da minha família. E eu já vi, já presenciei isso em Maceió, onde uma pessoa não teve oportunidade, que infelizmente quem poderia dar oportunidade não deu, mas que teve o filho levado pela violência. E isso é trágico, né? Então a gente tem que cuidar da nossa população. E eu tenho certeza que qualquer um que está ali, seja no legislativo, seja no executivo, eles pensam em trazer melhorias para todos a população. Pois muito bem, doutor Ivan, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que esse conteúdo estará disponível em todos os canais da Câmara de Coruripe e queria pedir que o senhor também deixasse a sua rede social para que a população possa acompanhar o seu trabalho. A nossa rede social, ela é no Instagram, Dr. Ivan Oficial. Lá tem uma parte que é o gabinete digital e gabinete itinerante, na verdade, né? Gabinete digital na verdade, um gabinete itinerante, e nesse gabinete a gente tem pessoas que nos ajudam na assessoria para trazer a população para perto do vereador Dr. Ivan, para perto do médico e da pessoa do Dr. Ivan. Como funciona? Eu sou uma cidadã do município, quero fazer uma solicitação para uma benfeitoria na minha comunidade, eu entro lá e consigo? Entra lá e consegue, a gente faz uma visita técnica política, né? E a gente vai desenhar um modelo para que seja adaptado àquela realidade. Não adianta a gente tentar levar um mundo de fantasia que não existe, mas aí a gente vai lapidar, o pessoal vai entrar em contato com o gabinete itinerante, a gente faz uma visita técnica e a proposta a gente leva para a Câmara de Vereadores. Ou a gente discute qual o melhor meio daquela proposta adentrar naquela comunidade, naquela população. Pois eu vou esperar o senhor aqui na próxima para você me dizer os resultados desse projeto. Não Já, só desse, como de outros já também. tem frutos desse projeto. A gente sabe que os anseios da população de Coruripe, que é uma população é, bem, bem peculiar, bem carismática, mas que o município é muito grande. Por isso que a gente criou o gabinete itinerante eh, para poder romper as fronteiras, né? O camarada mora na Mangabeira, mas pode solicitar a nossa visita, pode trazer a proposta e a gente vai trabalhar junto com a nossa assessoria o que melhor pode ser feito,
o que isso já gerou ofícios, já gerou projetos de lei, já trouxe melhorias para todos da população de Coruripe, e a gente tem o maior prazer de apresentar esse gabinete itinerante, e os frutos dele lá na frente. Pois muito bem, doutor. Então, muito obrigada pela sua visita e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos da população e que Deus abençoe.